Me chamo Teresa. O molho cozinhando e o queijo ralado fresquinho sempre foram a melodia da minha vida. Desde que me entendo por gente, o cantinho da Teresa é o meu mundo. Cada mesa, cada cadeira, cada azulejo gasto conta um pedacinho da minha história, da luta para erguer esse lugar com as minhas próprias mãos. Lembro-me de quando era só um pequeno espaço alugado, mal iluminado, mas com um calor humano que aquecia a alma de quem entrava. Hoje, com as paredes pintadas de um amarelo vibrante e as plantas penduradas nas janelas, parece que o sol mora aqui dentro, mesmo nos dias mais nublados. Meus clientes, meus clientes. São a minha família estendida. Conheço seus nomes, seus gostos, suas histórias. Dona Maria, que sempre pede a lasanha caprichada de quinta-feira e me conta as novidades dos netos. Seu João, o taxista que não dispensa o café reforçado antes de começar a rodar pela cidade. A turma do escritório da esquina, sempre apressada, mas que nunca esquece de um sorriso e um bom dia, Teresa. É para eles que eu acordo antes do sol nascer, para garantir que tudo esteja fresco e saboroso. É o suor do meu trabalho que tempera cada prato, a dedicação de uma vida inteira que se mistura ao aroma da comida caseira. E no meio desse turbilhão de panelas, pedidos e conversas animadas, sempre esteve a minha Mia. Minha menina. Lembro-me dela pequena, correndo entre as mesas, ajudando a juntar os guardanapos, com os olhinhos curiosos observando tudo. Ela adorava amassar a massa do pastel com as mãos pequeninas e se sentia a mais importante do mundo quando entregava um prato para um cliente. O cantinho era o nosso lar, o palco das suas primeiras descobertas, o cheiro da comida o seu perfume de infância. Os anos foram passando como o vento que sopra na. Mia cresceu, seus interesses mudaram. As bonecas deram lugar aos livros, as brincadeiras no salão do restaurante foram substituídas pelas horas de estudo no quarto. Eu sempre incentivei, sonhando com um futuro brilhante para ela, um futuro diferente do meu, com mais oportunidades. Quando ela me disse que queria cursar direito, meu coração se encheu de um orgulho que mal cabia no peito. Direito. Uma profissão tão importante, tão respeitada. Eu, uma simples dona de restaurante, teria uma filha doutora. Trabalhei mais duro, virei noites preparando marmitas para garantir cada mensalidade, cada livro, cada custo extra da faculdade. Não me importava com o cansaço, a alegria de ver Mia trilhando esse caminho me dava forças. Ela era inteligente, dedicada, e eu via nos seus olhos a promessa de um futuro promissor. Mas, nos últimos tempos, percebi uma sombra pairando sobre o brilho nos olhos de Mia. Ela falava cada vez menos do restaurante, seus amigos da faculdade nunca vinham nos visitar, e quando eu perguntava sobre eles, ela desconversava com um aceno de mão e mãe, eles são diferentes. No começo, não dei muita importância, achei que era coisa de jovens, essa fase de querer se afastar um pouco dos pais. A ficha começou a cair numa tarde de sábado, enquanto eu limpava as mesas depois do almoço. Mia estava no quarto, estudando para alguma prova importante. Dona Lourdes, uma cliente antiga e muito querida, me perguntou animada sobre a formatura dela. Teresa, a Mia já está quase se formando, não é? Que alegria! A senhora deve estar tão orgulhosa. Sorri, claro, com o peito cheio. Sim, Dona Lourdes, se Deus quiser, no final do ano ela estará formada. Aí veio a frase que me atingiu como um balde de água fria. Mia apareceu na porta do quarto, com uma expressão estranha no rosto. Mãe, a senhora não precisa ir na minha formatura, tá? O tom era leve, quase casual, mas senti um nó se formar na minha garganta. Olhei para ela, tentando entender. Como assim, filha? Não quer que eu vá? Mas é a sua formatura, o dia mais importante da sua vida. Ela desviou o olhar, começou a mexer nos dedos nervosamente. É que, meus colegas, eles não conhecem a senhora, e, o restaurante, é que... As palavras ficaram presas, mas a mensagem era clara como um copo d'água. A vergonha. Minha Mia, minha filha, tinha vergonha de mim, da minha profissão, da minha vida. Naquele momento, o burburinho do restaurante pareceu silenciar. A comida perdeu o aroma.
Senti um aperto no peito, uma dor que ecoou em cada canto do meu ser. As mãos que tanto trabalharam para alimentá-la, que tanto se esforçaram para lhe dar um futuro melhor, pareciam agora pesadas, inúteis. A alegria da formatura, que eu tanto idealizara, se transformava em uma ferida aberta. Minha filha, a menina dos meus olhos, não queria que eu estivesse lá, naquele dia tão especial. E a razão era eu. A minha humilde vida. O meu cantinho da Teresa. As palavras de Mia ficaram zunindo nos meus ouvidos como um mosquito irritante, perturbando a paz do meu coração. A senhora não precisa ir. Meus colegas, o restaurante. Cada sílaba era um prego enferrujado sendo martelado na minha alma. Olhei para minhas mãos, calejadas e com pequenas cicatrizes de queimaduras antigas, marcas de uma vida dedicada ao trabalho. Foram essas mãos que a embalaram quando bebê, que lhe ensinaram a segurar um lápis, que prepararam seus pratos favoritos. E agora, essas mesmas mãos eram motivo de vergonha para ela. Naquela noite, o restaurante parecia mais silencioso do que de costume. A alegria contagiante dos clientes não conseguia alcançar o vazio que se instalara em mim. Preparei a comida no automático, o corpo funcionando por hábito, enquanto a mente revivia a cena da tarde. O rosto de Mia, a hesitação nas suas palavras, o desvio no olhar, tudo se repetia como um filme doloroso. Quando cheguei em casa, encontrei Mia trancada no quarto. Tentei conversar, bati na porta suavemente, mas ela apenas respondeu com um murmúrio abafado de que estava cansada e precisava estudar. Sentei-me na beirada da cama, no meu quarto simples, e as lágrimas rolaram silenciosamente pelo meu rosto. Não eram lágrimas de raiva, mas de uma tristeza profunda, daquelas que doem no fundo da gente, como se um pedaço de nós tivesse sido arrancado. Lembrei-me de tantos sacrifícios. Das madrugadas em claro para pagar as contas, de ter deixado de comprar um vestido novo para investir nos livros de Mia, de ter negado um aumento para mim mesma para garantir que ela tivesse tudo o que precisava na faculdade. Tudo feito com tanto amor, com tanta esperança de vê-la feliz e realizada. E agora, a realização dela parecia passar por me excluir de um dos momentos mais importantes da sua vida. Nos dias que se seguiram, o clima em casa ficou pesado, carregado de um silêncio desconfortável. Eu tentava agir normalmente, preparando o café da manhã, perguntando sobre as aulas, mas sentia uma barreira invisível entre nós. Mia se tornará mais distante, mais evasiva. Evitava meus olhos, respondia com monossílabos e passava a maior parte do tempo trancada no quarto ou fora de casa com os amigos da faculdade. No restaurante, tentava disfarçar a tristeza com um sorriso para os clientes, mas por dentro, a ferida continuava latejando. Dona Lourdes me perguntou novamente sobre a formatura, e dessa vez, precisei desviar o olhar para que ela não percebesse as lágrimas que ameaçavam cair. Inventei uma desculpa qualquer, algo sobre a correria do trabalho, mas senti o peso da mentira na consciência. Uma noite, enquanto lavava a louça, lembrei-me de uma conversa antiga com a minha mãe. Ela também era uma mulher simples, trabalhadora, que se orgulhava das suas raízes. Ela sempre me dizia: filha, nunca se envergonhe de quem você é ou de onde você veio. A humildade é a maior riqueza que podemos carregar no coração. As palavras da minha mãe ecoaram na minha mente, trazendo um lampejo de força em meio à dor. Mas a verdade é que doía. Doía profundamente sentir a rejeição da minha própria filha, a pessoa que eu mais amava no mundo. Doía perceber que, para ela, a minha vida, o meu trabalho, a minha essência não eram dignos de serem mostrados aos seus novos amigos, ao seu novo mundo. Em meio a essa turbulência de sentimentos, uma ponta de orgulho ferido começou a surgir. Eu não tinha motivos para ter vergonha de quem eu era. Eu havia construído meu sustento com honestidade e trabalho duro. Eu havia criado minha filha sozinha, com amor e dedicação, sacrificando muitas vezes os meus próprios sonhos pelos dela. Se ela não conseguia enxergar o valor disso, talvez o problema não estivesse em mim. Essa pequena fagulha de orgulho começou a acender uma chama dentro de mim. Uma chama de questionamento, de reflexão. Será que eu deveria simplesmente aceitar a decisão de Mia? Será que eu deveria me esconder no dia da sua formatura, como se eu fosse algo a ser envergonhado?
Ou será que havia outra forma de lidar com essa situação? Naquela noite, deitei-me na cama com o coração ainda magoado, mas com uma nova determinação começando a brotar. Eu precisava pensar. Precisava encontrar uma maneira de superar essa dor e, quem sabe, até mesmo de fazer-me enxergar as coisas de uma outra perspectiva. A formatura ainda estava longe, mas eu sabia que precisava tomar uma decisão. Uma decisão que honrasse a minha história e, ao mesmo tempo, respeitasse o caminho que minha filha estava trilhando, mesmo que esse caminho, naquele momento, me doesse tanto. Os dias se arrastavam, cada um deles marcado pela ausência silenciosa de Mia e pela presença constante daquela dolorosa revelação. No restaurante, meus gestos eram automáticos, mas meus pensamentos vagavam incessantemente. Revivia momentos com Mia, desde os seus primeiros passos hesitantes até as suas argumentações eloquentes sobre os casos da faculdade. Onde foi que nos perdemos? Em que ponto a admiração de uma criança se transformou na vergonha de uma jovem? Conversar com Mia parecia impossível. Ela se fechava em um mundo próprio, um mundo onde eu não parecia ter mais lugar. Tentei algumas vezes abordar o assunto da formatura, mas ela invariavelmente mudava de tópico ou alegava estar muito ocupada com os estudos. Sentia que qualquer tentativa de aproximação era recebida com irritação, como se eu estivesse invadindo um espaço que não me pertencia mais. Busquei conforto em minhas amigas mais próximas, Dona Neide da Floricultura e a vizinha, Dona Antônia. Compartilhei com elas a minha dor, a minha confusão. Ambas me ouviram com paciência e carinho, oferecendo palavras de apoio e tentando me mostrar outros ângulos da situação. Teresa, filha, às vezes os jovens se deixam levar pelas aparências, pela pressão dos outros, disse Dona Neide, enquanto arrumava um buquê de rosas coloridas. Mas o sangue sempre fala mais alto. Tenha paciência, quem sabe com o tempo ela não percebe o valor da mãe que tem. Dona Antônia, sempre mais pragmática, suspirou enquanto tomávamos um café na varanda de sua casa. Olha, Teresa, não vou mentir, dói. Dói muito a gente criar um filho com tanto sacrifício e depois ver essa ingratidão. Mas talvez ela esteja só confusa, tentando encontrar o lugar dela no mundo. O mundo da faculdade é diferente do nosso, cheio de gente com outras realidades. As palavras delas trouxeram um certo alívio, uma pequena réchea de esperança. Talvez Mia estivesse apenas passando por uma fase, tentando se encaixar em um novo círculo social. Talvez a vergonha não fosse direcionada a mim, mas sim a uma parte da sua vida que ela sentia que não se encaixava nesse novo contexto. Mas essa compreensão racional não dissipou a dor no meu coração. Sentia falta da minha menina, da cumplicidade que sempre tivemos. Sentia falta dos seus abraços apertados, das nossas conversas animadas sobre os livros que ela lia, dos seus relatos entusiasmados sobre as aulas. A distância entre nós crescia a cada dia, alimentada pelo silêncio e pela evitação. Em uma tarde particularmente melancólica, enquanto limpava o retrato de minha criança, sorrindo com um bolo de aniversário todo lambuzado de brigadeiro, uma ideia começou a germinar na minha mente. Uma ideia ousada, talvez até um pouco impulsiva, mas que acendeu uma pequena chama de determinação dentro de mim. Se Mia tinha vergonha do meu restaurante, da minha vida, talvez fosse a hora de ela ver o meu mundo com outros olhos. Talvez fosse a hora de eu mostrar para ela, e para os amigos dela, a força, a dedicação e o amor que construíram aquele lugar. Não como uma forma de confrontá-la, mas sim de me reapropriar da minha história, de reafirmar o meu valor. Comecei a observar o restaurante com mais atenção. As cores vibrantes das paredes, o aroma acolhedor da comida, o sorriso sincero dos meus clientes. Ali estava minha vida, o fruto do meu trabalho, o lugar que me permitiu criar Mia e lhe dar todas as oportunidades. Não havia nada ali para se envergonhar. Havia história, havia luta, havia amor. Decidi que não ficaria me lamentando em um canto. Eu precisava agir. Não para forçar Mia a mudar de ideia sobre a formatura, mas para encontrar a minha própria paz, a minha própria forma de lidar com essa situação. Comecei a pensar em maneiras de mostrar o cantinho da Teresa para além dos seus frequentadores habituais. Talvez uma pequena matéria em um jornal local? Talvez uma postagem nas redes sociais?
Algo que mostrasse a alma daquele lugar, a história por trás da comida simples e saborosa. A ideia ainda era vaga, mas a semente da ação estava plantada. Eu não seria invisível. Eu não me esconderia. Eu era Teresa, a dona do cantinho, a mãe de Mia, e tinha orgulho da minha história. Caberia a Mia, um dia, reconhecer esse orgulho também. A ideia de mostrar o cantinho da Teresa para um público maior começou a tomar forma em minha mente. Não era sobre confrontar Mia, nem sobre forçá-la a mudar de opinião sobre a formatura. Era sobre mim. Sobre reafirmar o valor do meu trabalho, da minha história, do meu mundo. Se minha filha não conseguia enxergar a beleza e a dignidade por trás das panelas e do balcão, talvez outras pessoas pudessem. E talvez, quem sabe, Mia também pudesse ver com outros olhos, um dia. Comecei pequeno. Pedi ajuda ao Júnior, um dos meus clientes mais antigos, que entendia um pouco de internet. Ele se ofereceu para tirar algumas fotos do restaurante, dos pratos, e até fez um pequeno vídeo meu contando a história do cantinho. A princípio, fiquei um pouco tímida diante da câmera, mas a paixão pelo meu trabalho e o desejo de mostrar a alma do lugar me deram coragem. As fotos ficaram lindas, capturando a luz quente que entrava pelas janelas, o colorido dos pratos, o sorriso acolhedor dos meus funcionários. No vídeo, falei com o coração aberto sobre os anos de luta, sobre a alegria de alimentar as pessoas, sobre o orgulho de ter criado Mia com o fruto do meu trabalho. Júnior criou uma página simples nas redes sociais e começou a postar o material. Para minha surpresa, a resposta foi imediata e calorosa. As pessoas começaram a curtir, a compartilhar, a comentar. Muitos elogiavam a comida, o ambiente acolhedor, a história de superação. Alguns até diziam que passavam em frente ao restaurante todos os dias, mas nunca tinham entrado, e que agora estavam curiosos para conhecer. Dona Maria compartilhou uma das fotos com a legenda: a melhor lasanha da cidade e um carinho que não se encontra em qualquer lugar. Seu João comentou no vídeo: conheço a Teresa há anos, uma guerreira. Essa comida alimenta o corpo e a alma. Os comentários me emocionavam, mostravam que o meu trabalho era reconhecido, que a minha história tinha valor para outras pessoas. Enquanto isso acontecia no mundo virtual, no mundo real, a distância entre Mia e eu parecia aumentar. Ela não comentava nada sobre as postagens, evitava falar sobre o restaurante e passava cada vez mais tempo fora de casa. Eu sentia um misto de tristeza e frustração. Por um lado, via o reconhecimento do meu trabalho florescendo, por outro, sentia a ausência da minha filha nesse florescimento. Um dia, recebi uma mensagem inesperada pelo Instagram. Era de uma jornalista de um pequeno jornal local, que tinha visto as postagens do cantinho e queria fazer uma matéria sobre a minha história. Fiquei surpresa e um pouco insegura a princípio, mas depois pensei, por que não? Era mais uma oportunidade de mostrar o meu mundo, a minha verdade. A jornalista, chamada Ana, era jovem e simpática. Passou uma tarde inteira no restaurante, conversando comigo, observando o movimento, experimentando a comida. Ela se mostrou genuinamente interessada na minha trajetória, nas dificuldades que enfrentei, nas alegrias que encontrei no meu trabalho. As fotos para a matéria foram feitas com carinho, capturando a essência do cantinho. A matéria saiu no final de semana seguinte. O título era O Sabor da Superação no Coração da Cidade, a história de Teresa, mãe guerreira e dona do cantinho. As palavras de Ana eram tocantes, descrevendo o restaurante não apenas como um lugar para comer, mas como um ponto de encontro, um refúgio acolhedor. Ela destacou a minha dedicação, a qualidade da comida e o carinho com que eu tratava os clientes. Naquele domingo, o cantinho ficou lotado. Pessoas que nunca tinham vindo apareceram, curiosas para conhecer a Teresa da reportagem. Recebi abraços, parabéns, palavras de admiração. Me senti reconhecida, valorizada. Pela primeira vez em muito tempo, a dor da rejeição de Mia pareceu diminuir um pouco, ofuscada pela luz do reconhecimento de tantas outras pessoas. Naquela noite, Mia chegou em casa mais tarde do que de costume. Ela estava com o celular na mão e tinha uma expressão estranha no rosto. Ela olhou para mim, hesitou por um instante e finalmente disse:
Mãe, eu li a reportagem. Meu coração disparou. O que ela diria? Críticas? Mais vergonha? Ou talvez algo tivesse mudado. O tom de Mia ao mencionar a reportagem era neutro, indecifrável. Meu coração batia forte no peito, esperando por suas palavras como se esperasse por um veredicto. Ela se aproximou da mesa da cozinha, onde eu terminava de organizar algumas contas, e colocou o celular sobre a madeira. A tela ainda exibia a matéria sobre o cantinho. Eu não sabia que a senhora tinha passado por tanta coisa para construir tudo isso, ela disse, a voz um pouco mais baixa do que o normal. Havia uma ponta de surpresa, talvez até de admiração, em seus olhos enquanto releia alguns trechos da reportagem. Olhei para ela, tentando decifrar seus sentimentos. Não havia hostilidade, mas também não havia um abraço caloroso ou um pedido de desculpas. Era como se ela estivesse vendo uma faceta minha que até então lhe era desconhecida. É a minha história, Mia, respondi, tentando manter a voz calma. A história de muitas mulheres que lutam para criar seus filhos com dignidade. Não há vergonha nisso. Ela ficou em silêncio por um instante, olhando para a foto minha ao lado da panela de macarrão, com um sorriso no rosto. Os meus amigos, alguns deles viram a reportagem, ela murmurou, desviando o olhar novamente. Eles comentaram, disseram que parecia um lugar legal, com uma história inspiradora. Essa pequena frase foi como um raio de sol rompendo as nuvens escuras que pairavam sobre nós. Pela primeira vez, Mia mencionava o restaurante para os amigos, e a reação não era de desprezo, mas de interesse. Apesar das pequenas mudanças por parte dela, eu também estava sentindo uma mudança em mim. Eu sempre soube que meu trabalho tinha valor, e a vergonha de Mia me deixou profundamente desolada. Mas agora? Bem, agora eu já não me importava mais com o que ela pensava. A formatura se aproximava, e o assunto ainda era delicado. Uma parte de mim ainda sonhava em estar lá, testemunhando a conquista da minha filha. A outra parte, profundamente magoada, queria distância. Na semana da formatura, enquanto eu dobrava algumas roupas no meu quarto, Mia apareceu na porta. Ela parecia nervosa, mordendo o lábio inferior. Mãe, ela começou, a voz hesitante. Eu pensei muito sobre o que eu te disse, sobre a formatura. Meu coração acelerou. Esperei em silêncio, prendendo a respiração. Ela respirou fundo e continuou, meus amigos, alguns deles querem conhecer o cantinho. Eles ficaram curiosos depois da reportagem, e eu falei sobre a senhora, sobre como a senhora trabalhou duro para me dar essa oportunidade. As palavras dela eram como um bálsamo para minha alma ferida. Havia um tom diferente em sua voz, um tom de reconhecimento, talvez até de orgulho. E eu queria te perguntar uma coisa, ela prosseguiu, ainda sem conseguir me olhar diretamente nos olhos. A senhora ainda gostaria de ir na minha formatura? As lágrimas vieram sem que eu pudesse controlá-las. Mas a minha resposta a surpreendeu. Filha, eu agradeço o convite, mas não vou. Não posso ir na formatura de alguém que sentiu vergonha da própria mãe. Que precisou que outras pessoas interviessem para que ela mudasse de opinião sobre o trabalho da pessoa que mais ama ela no mundo e que sempre fez tudo o que pode para dar o melhor para ela. Mas mãe, ela retrucou. Essa é minha decisão final, Mia. Ali, eu tinha colocado um ponto final nessa história. Minha filha mudou de opinião sobre meu trabalho, mas eu também mudei de opinião sobre ela. Se uma vez eu sofri pela rejeição da minha filha, por outro lado ela saberia a dor de não ter a pessoa que mais ama ela no mundo vibrando por sua conquista em sua formatura. Os dias que antecederam a formatura foram difíceis, Mia e eu não nos falávamos muito. Eu sentia a atmosfera de ressentimento no ar. Mas precisava focar no meu trabalho e naqueles que valorizavam ele. No dia da formatura, o ar estava carregado de expectativa e emoção. Mia receber seu diploma seria a realização de um sonho, o coroamento de anos de esforço e dedicação. Mas a lembrança da sua vergonha ainda pairava no ar, uma sombra sutil que eu precisava dissipar. Mia decidiu se arrumar na casa de uma amiga,
Eu não vi pessoalmente minha filha antes da formatura, mas ela fez questão de me enviar uma foto dela com uma mensagem: Mamãe, espero não ser tarde demais para pedir desculpas. Eu te amo e vou honrar todo o seu esforço. Aquela mensagem mexeu comigo. Chorei quando li. Dona Maria estava no restaurante e me viu nesse momento. Ela me abraçou e disse: vai ficar tudo bem. Foi então que, no final daquela tarde, eu recebi uma notificação no meu celular. Era um vídeo nas redes sociais de Mia. Ela foi escolhida para fazer o discurso da turma dela e escolher me homenagear. Todos nós aqui nos esforçamos e estudamos muito para concluirmos o curso, e eu só estou aqui graças à minha mãe. Uma mulher batalhadora, esforçada, humilde, gentil e de coração enorme. Eu a magoei muito, mas queria pedir perdão a ela. Se eu cheguei até aqui, foi porque ela não mediu esforços para me ajudar. Ela é meu grande exemplo de vida. E eu convido todas aqui a prestigiar a Dona Teresa lá no Cantinho da Teresa. Esse discurso da Mia me pegou desprevenida, chorei muito quando assisti, mas eu não esperava que mais surpresas me aguardavam naquele dia. Pouco tempo depois Mia chega ao restaurante junto com sua turma de direito. Ela trouxe todos para comemorar a formatura lá, no Cantinho da Teresa. Para minha surpresa, fui aplaudida de pé. Os colegas de Mia se aproximaram, curiosos, querendo saber mais sobre o cantinho. Mia, ao meu lado, me olhava com um brilho nos olhos que eu não via há muito tempo. Naquele momento, percebi que não havia necessidade de escolher entre dois mundos. O meu mundo humilde e o mundo acadêmico de Mia podiam se encontrar, se complementar. Aquela noite havia quebrado as barreiras da vergonha e do preconceito. No final do dia, Mia me abraçou forte, as lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Mãe, me perdoa. Eu fui tão tola. Eu tenho muito orgulho da senhora, do seu trabalho, de tudo o que a senhora fez por mim. Aquele abraço selou a nossa reconciliação. Não houve vingança, apenas a superação da dor e a redescoberta do amor incondicional entre mãe e filha. Mia aprendeu a valorizar suas raízes, a reconhecer a força e a dignidade da minha vida. E eu aprendi que o amor verdadeiro é capaz de superar qualquer barreira, qualquer preconceito. O Cantinho da Teresa continuou a prosperar, agora com alguns novos clientes curiosos que conheceram sua história na formatura de uma jovem advogada orgulhosa de sua mãe. E eu, Teresa, a humilde dona de restaurante, descobri que a maior vitória não era o reconhecimento dos outros, mas sim o amor e o respeito da minha filha, aceitando e abraçando a mulher forte e trabalhadora que eu sempre fui. O sabor daquela vitória era o mais doce de todos. O que você achou da história da Teresa? Teria ido à formatura da Mia? Conte aqui nos comentários sua opinião. Se você gostou dessa história, curta e compartilhe esse vídeo para chegar em mais pessoas e se inscreva no canal para mais histórias de superação.